Ladies and gentlemen, we It's all over! It's all over! Oh my life be like, yeah. My life be like, yeah. Olá, estranho! Seja muito bem-vindo ao Bate na Mãe, o seu podcast para assuntos relacionados ao Ultimate Fighting Championship. Eu sou o Leonardo, e se você acha que eu paguei pau para o Conor McGregor, você não me viu falando do John Jones ainda. Meu nome é Derlei Alex, eu gostaria de mandar um abraço para minha família, gostaria de mandar um abraço para minha cidade e dizer que no UFC 197 vai ter golpe. Meu nome é Guido Piero e eu quero dizer que fazem 1 mês, 15 dias, 10 horas e 15 minutos que o editor do podcast tá morando na minha casa, porra! Meu nome é Carlos e não estou falando com a voz do Google. O que foi que esse cara disse? Meu nome é Carlos e... Meu nome é Guilherme e o Dana White hoje respira por aparelho. Estamos aqui para trazer o nosso conteúdo irreverente, com bom humor, sobre o UFC 197, que terá como evento principal a volta do monstro. John Bones Jones enfrenta o Vincent Pru, escalado de última hora, já que o Daniel Cormier arregou, se lesionou, e teve que sair da luta. Antes de a gente falar sobre esse card que está sensacional, vamos recuperar rapidamente o card Ben Rothwell contra Júnior dos Santos Cigano, que foi o último que nós fizemos programa, e passando muito rapidamente, nós tivemos Marina Moroz contra Cristina Estâncio, tendo como resultado a vitória por decisão unânime de Marina Moroz. E do que me lembro, acertamos esse resultado, certo? É isso aí. Isso aí. Na sequência, o evento contou com Igor Prokayak enfrentando Jan Blachowicz, tendo como vencedor, também por decisão unânime, o Jan Blachowicz. E do que eu sei, acertamos esse resultado também, confere? Também. Confere. Na sequência, Timothy Bigodon Johnson enfrentou Martin Tibura e venceu também por decisão unânime. E esse, se eu não me engano, nós não votamos em maioria, tá certo? Errou! Porra, cara. Errou! 3-2 pro Bigodon. Bigodon levou essa. Na antepenúltima luta, tivemos o maravilhoso negro Francis Ngannou vencendo por nocaute, ainda no primeiro round, Curtis Blades. Essa aí acertamos. Nós acertamos por 4-1, só o Guido foi o do contra. E eu tô avisando, fiquem de olho nesse negro maravilhoso, que ele vai longe. Francis Ngannou. O co-main event teve a luta de Derrick Lewis contra Gabriel Gonzaga, e aí varamos feio, né? Decepção total aí, né? TFE em brasileiro só se fode, né, cara? Não, aposenta Gonzaga. Aposenta Gonzaga. Foi, né? Acho que acabou por Napão, pode pendurar as luvas, porque já deu o que tinha que dar. Eu avisei. Traduzindo, eu avisei. Valeu. A voz robótica do Google avisou. Eu avisei. Como luta principal da noite, eu enfrentei Júnior dos Santos Cigano e saí derrotado numa luta onde o Cigano, por incrível que pareça, teve uma performance boa, né? Fazia tempo que ele não convencia. Porra, lutou demais, lutou muito bem. Marcou bem a distância, tava com aí quase 10 quilos, se eu não me engano, a menos, né? Do que o Ben Rothwell, e mesmo assim foi pegando ele parte a parte ali. Fez uma luta boa, bem técnica, manteve a distância, uma boa vitória do Cigano. Movimentação, né? Boa movimentação. Boa movimentação, né? Quem sabe o Cigano de volta aos trilhos aí, né? A gente conta com isso. Falamos aqui, eu não lembro como ficou o nosso placar, mas a gente disse aqui que existia uma diferença técnica muito grande entre os dois lutadores, apesar do hype em cima do Ben Rothwell. E o Cigano provou aí que não era falácia, né? A técnica dele é muito superior em relação ao Big Ben. Se não me engano, foi um 3-2 pro Cigano na nossa votação. O Big Ben não achou o Cigano, né, na luta. Não achou, não teve como. Usou a estratégia correta, né? Conseguiu marcar bem, conseguiu usar toda a técnica dele em cima do Rothwell.
Então é isso, pessoal. Fomos de UFC Fight Night Ben Rothwell contra Cigano, passando bem rápido nos resultados. Das 6 lutas principais, acho que a gente acertou 4 ou 5, algo por aí. Se você quiser acompanhar os resultados individuais de cada um dos nossos participantes, round a round aí, tá sendo atualizado. Você pode ir lá na página do Bate na Mãe. Carlos, com a sua voz robótica, como é que a gente faz para acessar o Facebook do Bate na Mãe? facebook.com/bate-na-mãe. Pior que tá, robótico. Então, pra quem não entendeu, Derlei, como é que a gente faz pra acessar a página do Facebook do Bate na Mãe? www.facebook.com/batenamae, sem o tio. O tio é bom, né? Isso. Sem o tio. Exato. Não esqueça de curtir aí a nossa página para dar aquela força. E continuando aqui rapidamente, antes da gente passar pro próximo evento, não esqueça daquela nossa campanha Bate na Mãe precisa de um apelido para o canal do YouTube. Conseguimos já 14 pessoas se inscrevendo no canal do YouTube. Se inscreva lá também. Quando batermos 100 inscritos, a gente vai poder criar o nosso apelido pro youtube.com. Por enquanto, tem que pesquisar lá no YouTube por Bate na Mãe Podcast. Você vai encontrar todos os episódios, diferentemente do SoundCloud, onde só vai... Diferentemente do SoundCloud... Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue, Moisés. Diferentemente do SoundCloud, onde você só vai ter os últimos 2 episódios. Certo, pessoal? Antes de a gente poder falar do evento UFC 197, que é o foco desse episódio de hoje, no final de semana que passou agora, a gente teve o UFC Fight Night, tendo como luta principal Glover Teixeira, brasileiro, contra Rashad Evans. Passando muito rapidamente por essas lutas também, tivemos a vitória então de Cub Swanson contra Hakran Dias. O Nurmagomedov, que já está com 212 vitórias e ainda não recebeu um title shot, venceu o Daryl Horcher, que pegou a luta de última hora, né? A segunda profissão dele é MMA, né, cara? Não é full time. O que ele faz mesmo? Eu não lembro. Ele tem uma sei, profissão. mas foi meio bizarro essa luta aí. Ele faz alguma coisa e daí ele treina MMA de vez em quando. E daí deram só... parece. E daí deram só o principal contender aí da categoria pra ele, né? Ele foi nocauteado no segundo round. Por incrível que pareça, ele aguentou ainda, né? No primeiro round, apanhou muito, né? E é isso, deu Nurmagomedov na luta contra o Daryl Horcher. Eu gostei da entrevista do Nurmagomedov depois da luta, ele falando... I'm sorry for you Brazilians, but I feel like champion. I am the champion of this category, and Rafael dos Anjos will face me and he will lose for me. Foi bem bacana assim, o russo falando inglês, foi bem legal. Depois dessa demonstração de russo aí, segundo em 2 episódios, né? No co-main event desse evento, então, no final de semana, a gente teve a luta das meninas aí. Rose Namajunas enfrentou a Tessia Torres e venceu. A paixão do Gui. A paixão do Gui. E a Namajunas venceu por decisão unânime. Foi uma luta bem interessante, né? Do que eu lembro, teve altos e baixos, né? Eu até achava que a Torres tinha levado um round, pelo menos. Mas eu não sou juiz do UFC porra nenhuma, né? Então ficou decisão unânime pra Namajunas. Alguém quer comentar alguma coisa dessa luta aí? Obrigado. Um beijo pra Tessia Torres. E aí sim, como luta principal, o main event of the evening, Glover Teixeira deu uma surra de pau mole no Rashad Evans, que tem que aposentar, né? Acho que não tem mais o que... Tá na hora. Tá na Deu, hora. né? Deu pra ele. Não tem muito o que falar, né? Todo mundo sabia que isso podia acontecer. O Glover tem mão pesada, já disputou o cinturão recentemente contra o John Jones. O Rashad Evans também já foi campeão da categoria, no caso. Já enfrentou o John Jones também, sem dar muito trabalho. E hoje em dia acho que tá mais preocupado em ser comentarista do UFC, dos eventos do UFC, do que qualquer outra coisa, né?
Esse desenho é uma luta bastante interessante agora entre o Glover Teixeira e o Johnson, né? É esse mesmo, Anthony Johnson. O Esse, Rumble Anthony Johnson? Isso. É esse mesmo. É a luta que a galera Então- tá pedindo, né? Porque os dois têm esse jogo de poder de nocaute, mão pesada, eu acho que dá uma luta interessante. O Glover surpreendeu, na verdade. Eu até imaginava que ele fosse superior no presente momento ao Rashad Evans, né? Se você pegasse o Rashad Evans no prime dele ali, não ia ser tão fácil. Mas eu não imaginava que a superioridade ia ser tão grande, né? Ele conseguiu apagar o Rashad Evans e bem rapidinho, né? Vale lembrar, só com passagem muito rápida aqui, que esse card também teve a luta lá na early preliminares do Oluwale Bang Bulls contra o César Mutante brasileiro. E o Mutante conseguiu se recuperar, né? Ele fez uma luta muito boa, bem madura. Ele que é um prospecto interessante da categoria. E finalmente conseguiu mostrar serviço, né? Pegou um adversário difícil, conseguiu conter ali, quase foi nocauteado logo no primeiro round. Aguentou bem. Fez uma das melhores lutas, né, da noite ali. Até não sei se não ganhou prêmio, de repente. E também tivemos a luta do John Dodson contra o Manny Gamburian. Sendo que o John Dodson é um contender da categoria de baixo, lá mais leve, né, os pesos moscas. E ele subiu de categoria para fazer essa luta e ganhou também muito rápido, né? Passou o trator. Passou o trator, ele é muito rápido, é impressionante, assim, você vê, ele empurrou o cara contra a grade, né, acertou um direto ali, e ele desferiu coisa de 10 socos ali em 3, 4 segundos, nem isso, foi muito rápido o nocaute que ele conseguiu. E aí você consegue ver, né, um cara subindo de categoria, mas a diferença realmente é muito grande, ele é muito bom, né? E já avisou que se ele tiver que descer de novo para enfrentar o Mighty Mouse, ele desce. Ele já perdeu pro Mighty Mouse em disputa de cinturão. Mas foi uma luta bem interessante aí na promoção das early preliminares ali, né? Argentino Chenteboa, que lutou também. Verdade, teve também o Ponzinibbio, ganhou numa luta bem madura da parte dele também, conseguiu controlar bem e terminou com um nocaute contra o adversário duro, né? Ponzinibbio que participou do Ultimate Fighter Brasil. Então ele é bem conhecido aí da galera. Teve vários lutadores brasileiros participando, a Beth Correia foi outra, né? Que recentemente tomou a surra da Honda também. Uma luta parelha, assim, mas achei que ela perdeu. Foi meio chatinha a luta, né? Não foi tão interessante quanto prometia. Até porque a Beth Correia late bastante, chega na hora não mostra isso tudo, né? A Pitbull late bastante, mas não morde, né? E mostrou isso mais uma vez. Foi um card muito bom, né? Várias finalizações, vários nocautes. Exatamente. Foi um card bem interessante, não só no papel, mas se configurou, né, como um card bom efetivamente. Todas as lutas tiveram resultados bem interessantes, uma que outra só que fugiu a regra, né? Então é isso, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa com relação a esse card pra gente poder ir pro que interessa. E antes então da gente ir pra parte que interessa, que realmente é o card do UFC 197, fomos surpreendidos na tarde dessa terça-feira, 19 de abril, Conor McGregor anunciou sua aposentadoria no Twitter. Pegou muita gente de surpresa, inclusive agora trazendo uma notícia de última hora aqui que o Combat News postou, a página do Combat News postou no Facebook, a seguinte nota. Dana White disse que Conor McGregor foi retirado do UFC 200 porque se recusou a voar até Vegas para promover o evento UFC. A fonte é confiável, porém não é descartada uma reviravolta no caso. No, God! No, God, please, no! 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 Bombástica! Bombástica, meus amigos. E os amigos comentam sobre essa aposentadoria precoce de Conor, notório McGregor. Eu não quero falar sobre isso. Cara, eu não consigo acreditar, honestamente eu acho que, de alguma forma, o Conor ele é extremamente conhecido pelas suas jogadas de marketing, né? Eu não duvido que ele tenha entrado em rota de colisão com o Dana White. Pra quem não sabe, o estado ali de Nova York é um estado? Não é um estado. E agora? A cidade de Nova York, o estado de Nova York. Cara, eu não sei a geografia nem do Brasil, tu vai querer que eu saia dos Estados Eu Unidos. acho que é Nova York também. Mas enfim, em Nova York, o UFC não era regulamentado até pouco tempo. Por conta de, sei lá, que político que sempre barrou, considerando que não era um esporte, por toda a questão de violência e tudo mais. Então, de repente... A questão lá de Nova York era
era o lobby de indústrias de Las Vegas, principalmente a indústria culinária de Las Vegas, que não queria deixar que o evento fosse para Nova York, para eles não perder supostos clientes, perder renda no estado, né? Eles não queriam dividir a teta, né? Em outras palavras. Exato. E aí, por conta disso, não me surpreenderia, porque assim, recentemente eles liberaram os eventos em Nova York, né? Então tá se preparando um evento bem importante. Vários lutadores que são de Nova York têm dado declarações de que gostariam de lutar nesse evento que seria histórico, pela primeira vez o UFC indo pra Nova York, né? E não me surpreenderia fazer um evento ali no Madison Square Garden. Exato. E não me surpreenderia que de repente o Dana White tenha entrado em contato com o Conor, que é a maior estrela hoje em termos de promoção, apesar de ter perdido pro Nate Diaz, e dito, cara, eu quero que você faça essa luta histórica, porque a gente precisa movimentar e chegar com tudo em Nova York. E o Conor com o ego do tamanho do mastodonte, por qualquer motivo, ou desavença até em questão financeira, eu não descarto que eles tenham entrado aí numa briga de ego e de repente o Conor tenha dado essa declaração de aposentadoria. Mas eu acho muito improvável que isso efetivamente aconteça, né? Ele é um lutador novo ainda, ele é a maior fonte de dinheiro pro UFC, jamais vai arriscar perder um cara desses pro Bellator, que tem crescido bastante nos últimos tempos, né? Essa é a minha opinião. A notícia é de hoje, eu posso estar muito enganado, mas eu não acredito que isso não vá ter uma reviravolta, né? Ou quem sabe até alguma coisa mais ridícula, do tipo uma pegadinha, alguma coisa assim. Tem surgido vários, digamos assim, teorias do que poderia ter acontecido, né? Uma que me chamou a atenção foi que um lutador português, né, veio falecer essa semana, se não me engano. Ah, é verdade. Ou semana passada, Uhum. e era um parceiro do Conor McGregor, né? Um companheiro de time dele que lutou contra. Então pode ser que ele de repente pensou um pouco na vida, achou que já tô milionário, não preciso mais tomar soco na cara, né? Alguma coisa nesse sentido, mas talvez também uma coisa que não sei como é que foi a repercussão sobre o anúncio do UFC 200 como main event, a revanche de Nate Diaz com o Conor McGregor, mas aqui no Brasil foi muito negativa a repercussão da luta dos dois. Até porque foi uma fricagem sem tamanho, né? Uma luta sem valer cinturão, sem valer absolutamente nada, tendo o campeão da categoria lutando no main event, sendo que os outros dois desafiantes, que seriam o Frank Edgar e o José Aldo, lutariam no mesmo evento, uma coisa totalmente sem propósito. Então acho que talvez um pouco para desviar o foco, ele dá essa afastada no Conor McGregor e ele volta no evento futuro, talvez para desafiar o vencedor aí de Aldo e Frank Edgar, porque realmente ter um main event de um UFC numerado 200, que é um número redondo aí, todo significativo pro UFC, uma luta que não vale nem cinta, é um absurdo. Eu achei uma fricagem sem tamanho, né? Mas não sei, talvez seja isso também. Outra coisa que não dá pra descartar, né? Eu acho que nunca dá pra descartar é que ele tenha caído no doping, ou tenha ciclado agora e não possa lutar, né? Mas isso é claro, é tudo teoria da conspiração, porque até ele dar uma declaração mais oficial, a gente não vai saber o que aconteceu realmente. De todas as teorias que foram apresentadas, a notícia é de hoje, né? A gente tá gravando na terça-feira, dia 19/4 agora. Eu fiquei fora o dia inteiro de casa, então eu fiquei sem internet, meio sem acesso, e cheguei em casa e vi essa bomba aí. Do que vocês ficaram mais ligados aí na movimentação, de tudo que vocês falaram até agora, eu particularmente não boto muita fé em nada disso. Por exemplo, a questão de bomba pode ter acontecido, com certeza, de repente foi alguma coisa nesse sentido, para se preservar e tudo mais. Mas saiu agora, acho que ontem, uma relação dos atletas mais testados pela usada. E o Conor tá entre os 3 mais testados, né? Então eu não acho que seria alguma coisa nesse sentido, né? Da mesma forma que eu não vejo, a outra argumentação foi com relação ao amigo dele lá, né? Que matou um cara, basicamente, dentro do ringue, né? Muito embora sejam coisas que você não tem muito como controlar, né? Até por isso, pessoal, eu sou, por exemplo, muito a favor de que se libere o anabolizante no esporte. Afinal de contas, existe uma máxima que diz que todo mundo usa, depende de você ciclar direito e ser pego ou não, né? Mas o que se fala muito é justamente com casos desse tipo. Um cara morreu. Então digamos que um deles, esse que morreu, estivesse puro, não usasse qualquer substância, enquanto o outro
possivelmente estivesse anabolizado. Então ele de fato está usando, digamos, uma arma letal ali dentro. Então esse é um dos argumentos do pessoal que defende o controle do uso de anabolizantes, né? Mas eu também não acho que um cara que está no topo do mundo vá se preocupar necessariamente com um cara de outra academia por conta de um amigo de treino dele, né? Eu acho que foi uma fatalidade mesmo. Eu entendo também como sendo uma fatalidade e não acho que justifique. Eu acho que ainda vem alguma história aí, acho que tem muito mais a ver conhecendo o Conor como eu conheço, meu amigo pessoal, né? Eu acredito que seja alguma coisa muito mais relacionada a esse jogo de ego, essa coisa de repente do evento 200, eu acho que é mais ou menos por aí, acerto mais na linha do financeiro mesmo, eu não vejo muito uma questão técnica, né, pra definir o porquê que ele deu essa declaração, né? Aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Então tá, pessoal, com isso a gente fechou os nossos pitacos aí sobre o que pode ter acontecido com o Sr. Conor McGregor. Falamos dos últimos 2 eventos, dos quais só um a gente fez, né, o programa. E vamos finalmente pro UFC 197. Hadouken! Bem, meus amigos, chegamos finalmente ao UFC 197 e vamos comentar aqui as principais lutas, as lutas do card principal. E a primeira luta, Yair Rodrigues, El Pantera do México, que tem 7 vitórias, 1 derrota e nenhum empate, contra André Fili, o Touchy Boy dos Estados Unidos, que tem no seu cartel 15 vitórias e 3 derrotas. Guido, continue com os stats dos nossos amigos. Muito bem, Yair Rodrigues, mexicano, né? Altura 1,80, 66 quilos, divisão peso-pena, envergadura 1,80. Ele é faixa preta de taekwondo, e também é modalidade taekwondo principal, né? Taekwondo e boxe. Isso mesmo. E o André Fili, 1,80m, 66 quilos, divisão pena, 1,88 de envergadura. Eia, salve, né, Wikipedia. E no sportingbet.com temos as apostas para essa luta, onde André Fili paga 2,25, enquanto o Jair Rodrigues, vamos chamá-lo assim, que fica mais bonito, mais abrasileirado, mais popular, está pagando 1,6, ou seja, o Jair Rodrigues é o favorito para essa luta. Muito bem, como o Guido tinha falado antes, o Yair Rodrigues é um mexicano, faixa preta de taekwondo, e um estilo bem plástico nos golpes, assim, principalmente os chutes. Ele dá bastante chute rodado, dá uns mortal. É bem malucão, assim, lutando. Eu gosto de ver ele lutar, assim. Ele foi vencedor do TUF América Latina no peso pena, que teve algum tempo atrás. E eu vejo um pouco a semelhança dele com o Uriah Hall, que também esteve num TUF e até era conhecido como Homem Ambulância, também tinha golpes que é quem plásticos. vai enfrentar o Anderson Silva agora no evento de Curitiba. Exato. Eu vejo semelhança no sentido, assim, dos golpes plásticos, que o Uriah Hall também dava uns chutes rodados e tal, e o hype muito elevado, né? Eu acho que o Uriah Hall, quando participou do TUF, eles imaginavam que ele seria assim, um fenômeno que já ia disputar o cinturão, e não foi o que aconteceu, né? Aconteceu que quando ele começou a lutar com atletas mais qualificados, ele não conseguiu desenvolver tanto. Eu vejo um pouco de semelhança com o Yair, mas ainda acredito muito nele, né? O Yair também, ele é um prospect do evento, né? O evento tem bastante expectativa nele. Até por ele ser mexicano, eles estão buscando atletas mexicanos, latinos, para puxar o mercado um pouco para esses países, né? Para fazer crescer o mercado. Então eles estão buscando novos heróis, digamos assim, e aí ele é visto como um talento que pode surgir no UFC, né? Ele vem se preparando em Chicago com o Israel Izzy Martinez, que é um dos maiores e mais condecorados e reconhecidos treinadores de wrestling do estado de Illinois. Ele que também já trabalhou com o Clay Guida, trabalha com o Clay Guida. Atualmente o Izzy Martinez é o treinador de wrestling do John Jones, né? Então eu acredito que por isso o Yair tenha
tenha evoluído no grappling dele, né? E da minha versão menina, pra quem não sabe. Não. Então eu não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Eu particularmente, agora que você fez aí toda essa introdução em relação ao Pantera, eu lembrei de alguma coisa relacionada a esse hype justamente nele e tal. Me veio alguns highlights aqui em mente, mas eu te confesso que eu não acompanhei ele, nem o adversário, né? Mas eu sou o primeiro então a abrir aqui as... É bicha. Só falando do André Fili, que vai ser o oponente dele, né? Ele vem de um grande nocaute no primeiro round contra o Gabriel Benítez, foi em novembro, se não me engano, a luta. E o Fili também ele tem assim um certo hype, né? Ele é membro da Team Alpha Male, é o time do Uriah Faber. Que sobrou só o Uriah Faber, inclusive, né? Eu tinha antigamente o TJ Dillashaw. Eu não sei se o Benavides saiu também agora. Esqueci. Lutou o Chad Mendes, eu acho que ainda tá na Alpha Male também. Acho que sobraram eles só. Então, só que o Fili, ele nas últimas 5 lutas, ele tem, desde 2013, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas, né? Então, né, olhando sim pro cartel dele, não tá tão bom, mas é que eu acho que as 2 derrotas dele foram para bons lutadores, né? Uma delas foi contra o Max Holloway, que é um lutador de elite na top divisão. Contender hoje da Exato. Divisão, né? Então e a outra luta foi pro brasileiro Pepe. Que é um bom lutador também, né? Aqui no Brasil também. É popular Godofredo Castro, né? Exatamente. Que também é um prospect da categoria, né? Uma curiosidade sobre o Fili é que eu já vi algumas lutas dele, não todas, mas algumas lutas. Ele luta com proteção nas orelhas, função de uso de alargadores, né? Ele tem um buraco gigante lá, então. Tá meio perigoso. Ô Gauchão, ali o cara. Ô Gauchão, o que tu acha disso, Gauchão? É uma viadagem, né? Tipo, pelo amor de Deus, né? O cara vai lutar, não, pense comigo, cara. O cara vai no evento mais grotesco e másculo que tem, né? E o protetor na orelha porque ele usa um alargador. Vai tomar no cu, né? O Mano Lima nunca usaria protetor de orelha. Vá, se fuder. Mas o gaúcho da fronteira nunca usaria um protetor de orelha. O gaúcho, inclusive, lutaria com uma bolhadeira na orelha. Com certeza. Como é o nome do brinco, né, tio? Como é o nome do outro cantor, aquele lá, o... Que a gente escuta sempre, homem. Qual é o nome do cantor, aquele gordão bêbado agora? Baitaca? Não é o Baitaca, é outro. Sidney Magal? Que a gente... Não. Luiz Marenco? Luiz Marenco jamais usaria um protetor de orelha, meu amigo. Deus livre, né? Não, vai que tem que proteção, vai que o cara enrosca o dedo ali e arranca um pedaço da orelha fora. É finalização, velho. Isso aí é finalização. Com certeza, ninguém mandou furar a orelha, pô. Então, isso aí é assim, criancinhas, pensem bem, se um dia você quiser ter uma carreira de lutador profissional de MMA, não fure sua orelha. Fique furando o corpo. Puta. Furando o corpo. Em todos os sentidos. Nossa, que coisa bem gostosa, né? Furaram o corpo. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa dessa luta. Se quer falar mais alguma coisa aí, Gui, que eu acho que é só você que manja do que tá acontecendo aí. Não, Gui, ó, eu vou falar o seguinte, bom assim. Eu vou abrir aqui os nossos pitacos e o Gui aí falou muito bem dos dois lutadores, passou bem o perfil dos dois pra gente. Eu tô vendo aqui um pouco das informações em relação a tudo aqui, né, takedown, quanto eles conseguem absorver de golpes e tudo mais. E foda-se isso tudo, eu sou um cara que vou no hype, eu gosto de lutador que a imprensa diz que é bom. Eu gosto, o cara fala que o McGregor é o melhor do mundo, eu sou inocente, eu vou atrás. Aí, né, me fodo, perco dinheiro, sou ridicularizado. Mas, baseado nisso, eu vou, e como eu sou o primeiro a falar, de Jair Rodrigues El Pantera. E espero que ele dê uma amazona na boca do outro maluco ali, que deu umas piruetas muito loucas. Eu vou com o cara do hype. Bom, continuando então a votação.
Deixem que digam, que pensem, que falem, não tô fazendo nada, você também. Que tá batendo papo assim gostoso com alguém. O Jair Rodrigues vai ganhar, isso aí tranquilo. Jair Rodrigues vai nocautear o menino André Filho, 2-0. Guido. Tudo bem. Eu vou de Yair também, veio uma sequência muito boa de lutas aí, vem de 5 tá vitórias. indo comigo agora 4 então, o que aconteceu? Claro. É que das últimas lutas eu fui do contra, né, pra ver se adiantava uma coisa, em virtude das críticas que a gente recebia, eu recebi muitas críticas, né, amigos meus que escutam, né, o podcast, e comecei a opinar o contra o Pu, né, não deu certo, vou mudar minha estratégia agora, vou ir a favor do bate na mãe. Não, vou de Yair também, vem numa sequência muito boa de boas lutas aí, vem com 4 vitórias seguidas aí. E acredito no mexicano e com uma potência aí no UFC. Carlitos Robotic Teves, o que você diz pra gente? Prepare o seu coração. Eu vou de Jair Rodrigues também. Traduzindo. Prepare o seu coração. Eu vou de Jair Rodrigues. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Ninguém vai pegar, tá ligado? Vocês estão ligados que as referências desse episódio entregam a idade, né? Vocês sabem disso. Né? E aí, Gui, Então, fecha com o teu voto técnico aí. Teremos aí uma decisão unânime para Jair Rodrigues, então, por minha família, Palmas. por Deus, por minha família e pelo Brasil, eu voto sim. Eu voto Jair Rodrigues. Eu voto sim, eu voto Yair Rodrigues. Temos 5-0 mais 137 e temos o impeachment de André Filho. Então é isso, gurizada. Derlei, faça-me o favor e chame os próximos lutadores da noite. Hadouken! Seguindo o main card dessa noite do UFC 197, temos Robert Whittaker, lutador da Austrália que tem no seu cartel 16 vitórias e 4 derrotas, enfrentando o brasileiro Rafael Natal, o sapo que não é tenista, é Rafael Natal o nome dele. Ele tem 21 vitórias, 6 derrotas e 1 no contest. E prossiga os dados desses nossos amigos aí. Então, Robert aí, Nova Zelândia, né? 1,82m, 83kg. Essa luta é pro médio, né? Mas já lutou também pelo peso meio médio. Envergadura 1,80. Hoje ele luta pela equipe Menai, não sei o que, puta que pariu, depois vai dizer bem certo o que é isso Equipe aqui. Menage. A gente tem o privilégio de falar tudo errado porque o Gui arruma depois, né? Depois o Gui arruma. E o nosso brazuca, né, o Rafael, 33 aninhos, ó, louco bicho, ó, boa diferença de idade entre os lutadores, né. O Sapo, né, o Sapo, 1,83m, 83kg, divisão peso médio. Luta aqui está por equipe Grace Fusion, muito bem, 4º grau de faixa preta Jiu-Jitsu brasileiro, e em atividade desde 2005, então já tem uma carreira bem longa aí, né, nosso Sapo. Então, seguindo para a casa das apostas, de acordo com o Sportingbet, site brasileiro aqui de apostas, né? Que é o que a gente segue, o Rafael Natal tá pagando 3.4, é totalmente azarão nessa luta, contra o Robert Whittaker que paga 1.285. O que dizer dessa luta, caros colegas de podcast? Microfone aberto aí, pessoal, para quem quiser tentar convencer os outros no voto. Eu vejo assim, o Rafael Natal, assim como o Robert, que não sei pronunciar o nome dele, se é Whittaker, eles vai ser nome de várias... impressora, né? Whittaker. Eu fiz o mais americanizado, embora ele seja australiano possível. Então, os dois vêm de 4 vitórias consecutivas, né? Isso é interessante de destacar. Os dois vêm de vitórias sobre o Uriah Hall também. O Natal ele vem de uma decisão dividida, ele lutou em maio
o Uriah Hall de 2015, né, em maio de 2015. E ele vem de luta recente, dia 30 de janeiro desse ano, contra o Kevin Casey, no qual ele dominou a luta e nocauteou o Casey no terceiro round, né? Já o Whittaker, eu não sei como é que fala, ele... Eu estava verificando aqui a minha pronúncia e acho que eu falei bosta. Eu acho que é o Whittaker. Acho que é o Whittaker. Ou Whittaker, eu acho que é... No máximo, Whittaker ou Whittaker. Whittaker só se tivesse um Y ali no meio. Então, segundo as minhas aulas na escola de idiomas, que eu não vou pronunciar o nome porque eu não sou patrocinado. Mas vai aparecer aqui, pode ficar tranquilo. Então vamos de Whittaker ou Whittaker. Acho que é o Whittaker mais bonito. Whittaker, vamos de Whittaker então. Ele vem de 4 vitórias consecutivas, incluindo 2 nocautes contra o Brett Tavares e contra o Clint Hester. Ele é um prospect australiano, tá com bastante hype assim também na franquia agora. E ele entrou em ação a última vez em novembro, quando ele ganhou do Uriah Hall, que foi uma zebra, né? Porque ele era... O Uriah Hall era totalmente favorito e o Whittaker, ele ganhou numa decisão unânime do Hall. Eu, analisando até a posição do ranking, o Whittaker ele é o 7º atual no ranking e o Sapo ele tá em 13º. Então eu acho que essa luta até é um retrocesso na carreira do Whittaker, ele pegar o Sapo agora, porque ele devia pegar um lutador mais bem ranqueado, né? Eu digo isso mas apesar de ele ser favorito, ser uma luta dura. Mais informações sobre o Whittaker: ele foi campeão do TUF The Smash na divisão do meio médios, que foi um TUF realizado entre a Austrália versus Reino Unido. Ele foi campeão na categoria meio médio. Sobre as lutas dele, eu acho assim, que ele tem uma movimentação e uma maneira como ele lida com a distância muito boa, assim, ele combina muito bem a trocação com a movimentação dele no octógono. Eu acho que ele é um lutador que controla muito bem o gás, e ao meu ver esse é o ponto fraco do Rafael Natal, né? O gás dele, né? Nas lutas dele ele sempre se mostra bem nos primeiros rounds e vai caindo de produção. O Rafael Sapo, ele é aquele mochileiro clássico, né? Tem um estilão meio, se eu não estiver enganado, do que eu tenho memória aqui, parecido com o do Demian Maia, né? Na mesma pegada, assim. Cara que não se garante muito em pé e daí manda bem no chão, aí às vezes não consegue levar o jogo pra onde quer, né? O Sapo, ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele se não me engano, ele é um dos professores na academia do Renzo Gracie em Nova York. E assim, ele é bem condecorado assim, na luta agarrada, na luta de chão. Olhando a composição física dos dois lutadores, o Sapo me parece bem maior, assim, composição física é um termo aviadado para não falar shape agora, é isso? A gente tá falando aqui. Mais ou menos isso aí. Você não quer dizer que você tá fazendo uma análise de tetinha de lutador, daí você fala que é a composição física. Na verdade, assim, quando o Gui fala composição física, ele analisa como um todo. Quando você fala shape, o termo aviadado quer dizer se o cara tá trincadinho, se ele tá bonitinho. Tá que viadão bonito, hein? Se ele pode ir pra praia. Roupa no abdômen dele. Ele Essa tá é pegado. a diferença. Se ele tá projeto verão, né? Por aí. Eu acho que o Sapo ele tem um jogo chato, assim, que talvez ele consiga amarrar a luta, né? Normalmente as lutas do Sapo são mais amarradas, assim. O Whittaker não, ele é mais trocador, né? Mas eu acho assim, que o Whittaker ele é bem favorito nessa luta, na minha opinião. O que me incomoda um pouco no jogo do Sapo é quando ele anda para trás. Eu acho que ele deixa a guarda meio baixa, assim, e ele é um pouco displicente. Ele já foi nocauteado algumas vezes, assim, inclusive contra o Tim Kennedy. E a falta de gás e um jogo monótono dele, assim, né? Mas ele tem um jogo chato. Eu acho que se ele conseguir circular bastante
dentro do octógono, não se expor muito na trocação, ele tem chance de levar amarrando a luta, né? Porque no chão ele leva uma certa vantagem. Ah, galera, tá zoando aí, Gui. Tá zoando aí. Não tô dando porra nenhuma. Então, feito, gurizada. Olha só, vamos lá, eu vou abrir de novo. Que? Eu tô abrindo de novo, che. Eu vou abrir de novo as apostas do Bate na Mãe. Eu acredito que dessa vez não dê para o aprendiz de Damian Maia. O brasileiro vai sentar na boneca e vou de Whittaker. E digo mais, acho que vai ser por nocaute e não deve demorar muito. Bem, ouvindo as considerações do Gui aí, que é o que reconhecidamente é o que mais entende tecnicamente das lutas do UFC, também olhando um pouco aqui das últimas lutas, o Whittaker, né? Ele venceu de forma decisão unânime o Ryan Hall no UFC 193 e venceu o Brad Tavares no UFC Fight Night 65 por nocaute as duas últimas lutas, né? Enquanto o Rafael Natal acabou vencendo o Ryan Hall por decisão dividida e o Easy por nocaute, né? Por socos no nocaute. Pelo favoritismo que tem nas apostas e pelas últimas lutas, até pelas considerações do Gui aí, também eu acredito que o Whittaker deve vencer essa luta. Não sei se... Eu acredito por decisão unânime, não acredito em nocaute. Eu vou de Whittaker por nocaute, eu acredito que eu vou levar o Rafael aí pro chão logo, senão no primeiro e no segundo round. O que tu falou, Derlei? Eu não tava prestando atenção. Foi o Whittaker? Whittaker. Eu tava vendo outra coisa. Beleza. Gui do Whittaker. Derlei, pega a cerveja, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu já tô indo. Você tava querendo dar meu voto, né? Mas puto, não Ele espera. tá esquentando uma cerveja ali faz meia hora, velho. Vai pegar. Cara, vocês não tem noção como o Leonardo bebe rápido, cara. Ele pegou essa cerveja não, eles faz têm 10 noção. minutos. Todos já beberam comigo aqui. Ele consegue beber e falar ao mesmo tempo, cara. Isso é absurdo, cara. Vou pegar a cerveja, tá? Já volto. Maravilha. Carlitos Robotic, sua vez. Eu acho o seguinte, cara. Eu assisti as últimas lutas do Natal. Tá ruim? Tá foda? Não, tá bom. Não, manda bala. Vai assim mesmo. Eu assisti as últimas lutas do Natal e, cara, ele é um cara sensacional no chão, mas ele evita ao máximo, parece, cara. Toda vez que ele tenta levar pro chão, ele não consegue. E aí ele vai pra trocação. O que é mais impressionante, cara, é que ele tem uma mão bem pesada. Então, apesar de ser um cara de chão, ele tem capacidade para nocautear. E nessa luta ele pode surpreender aí o Whittaker, o Whittaker, sei lá. Tá o Carlitos começando a querer fazer cagada, ó. Vai, faz a cagada aí. E aí, pra dar uma desbaratinada, pra não ficar essa questão, entendeu? Todo mundo votando e pelo prefeito de Montes Claros, que é um cara honesto. O meu voto é pra dizer que o Brasil tem jeito. E o prefeito de Montes Claros mostra isso pra todos nós com a sua gestão. Foi preso hoje pela manhã em Brasília o prefeito da cidade mineira de Montes Claros, Rui Muniz. Ele foi detido por conta de uma investigação da Polícia Federal que aponta que Rui usou de meios fraudulentos para prejudicar os hospitais públicos da cidade e assim beneficiar o hospital particular gerido pela própria família. Eu vou votar eu vou de Rafael Natal nessa luta, até pela questão da aposta, ele tá pagando bem, eu acho que... Que maravilha, eu vou alcançar o Carlos já eu alcanço o Carlos. E aí, Gui, vai lá, fala pra gente. Vou de Robert Whittaker também. Olha aí, Carlos, só você, hein? Só você que conhece. Mas não meu jeito, não é essa. Sorrir. Só você que conhece meu jeito de sentir. Facilidade toda, eu acho, né? Mas
Não, Mas eu não acho acredito, que ele eu não ele acredito em leva- facilidade também. Eu É, não acredito em mas eu- facilidade, mas eu realmente vejo o Natal como um Damian Maia Série B, assim. É como eu olho pra ele, né? Eu posso estar Eu acho falando que uma o grande Whittaker- besteira. O Whittaker Não, leva tá. um pouquinho de vantagem. Não tá falando porque na verdade ele tem dificuldade sim de levar a luta pro chão. Até porque ele no peso que ele luta, o pessoal é mais pesado, então é mais difícil de botar pro chão. Ele tem uma certa dificuldade sim. Mas ele tem uma mão pesada, cara, por incrível que. Por incrível que parível. A surpresa pode ser o Natal arranjar aí um nocaute técnico, né? Seria uma grande surpresa. E bom pro nosso amigo Carlos aí fazer uma vantagem nas apostas, né? Mas a princípio então bate na mãe do Whittaker, né? Hadouken! Muito bem, pessoal. Seguindo o main event desse UFC 97, temos Anthony Pettis do Showtime norte-americano com 16 vitórias e 4 derrotas, enfrentando Edson Júnior Barbosa, brasileiro, com 16 vitórias e 4 derrotas também. Guido, prossiga com os dados dos nossos amigos lutadores. Isso aí, Derlei Alex. Showtime, 29 anos, 1,75 m, peso 70 kg, divisão peso leve. Modalidade Muay Thai, Taekwondo, Jiu-Jitsu brasileiro, capoeira. Capoeira não, né? Posição canhoto, ó, temos um cara canhoto aí. Especialização então aí, faixa preta, 3º grau em Taekwondo. Principal graduação dele é faixa preta, 3º grau em Taekwondo. Faixa marrom em Brasília em Jiu-Jitsu. Está presente aí no MMA desde 2007. Já o Edson Barbosa, da Brazuca, aí, 30 anos de idade. Altura 1,80, 70 quilos. Visão leve, envergadura 1,90. Modalidade Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileiro e o Wrestling. Luta por Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Mas carioca, bicho velho. Graduação faixa roxa em Jiu-Jitsu, ponta preta em Muay Thai. Tudo bem. Vou levando então para o campo das apostas. Temos Anthony Pettis do Showtime pagando 1,55, sendo dessa forma o franco favorito a essa luta contra Edson Barbosa. Barbosa, não Barbaza. Abraço pro Barbosa. E paga 2,35. Comentários profissionais ou amadores sobre a luta, meus colegas de podcast. Eu assumo a ponteira. Agora eu quero influenciar os meus amigos de banca. A primeira vez que eu vi o Edson Barbosa lutando, eu nunca me esqueço, eu estava junto com o nosso amigo jovem Yusanan, e eu disse, isso é um lutador foda. Quando você pensa em movimentação e fluidez de movimento, principalmente, a forma como você deve ensinar uma pessoa a lutar o MMA, por exemplo, de que forma você deve manter a sua guarda posicionada, o seu jogo de pernas. O Edson Barbosa é um excelente exemplo de lutador técnico que mantém a postura durante toda a luta, guarda alta, jogo de perna, uma movimentação boa, é rápido, tem chutes fortes. Enfim, é um lutador bem interessante, especialmente no jogo de pé. Essa luta é extremamente bem casada, porque, por outro lado, o Anthony Pettis, eu já falei dele em outro podcast, quando ele enfrentou, se eu não me engano, o Ed Álvares e perdeu. Aquela luta eu avisei que o Ed Álvares poderia ganhar do Anthony Pettis pelo jogo amarrão do Ed Álvares. E foi o que aconteceu na luta. Ed Álvares conseguiu anular o Anthony Pettis. O Anthony Pettis eu rasguei elogios, e se você buscar aquele episódio você vai encontrar, porque ele é disparadamente o striker mais criativo dentro do UFC. Você vai ver, é o cara daquela famosa manobra de dar uma pesada na grade do octógono e no ar com a mesma perna dar um chute lá no Ben Henderson e derrubar ele. Enfim, ele tem outras manobras interessantes, alguns golpes de capoeira, por incrível que pareça, já surgiram nos highlights dele. Por um lado a gente tem um lutador muito criativo no Anthony Pettis, um striker muito bom, já foi campeão da categoria. Eu achei que dominaria a categoria por muito tempo, mas ele vem de derrotas, né, pro Rafael dos Anjos e também pro Ed Álvares, então é um lutador que tá numa certa... tá difícil de acreditar nele de acordo com as últimas apresentações. Por conta disso,
E considerando que o Edson Barbosa tem uma postura muito boa, ele leva muito a sério as lutas, muito embora ele tenha perdido algumas que eu considerava que ele tinha amplas chances de vitória, eu acho que esse é, por incrível que pareça, mesmo considerando uma luta em pé, um spot interessantíssimo para tentar uma vitória de um azarão. Então eu vou, com certeza absoluta, já abrindo as apostas aqui de cara, com o Edson Barbosa, acreditando que o Anthony Pettis vem numa descendente e o Barbosa tem todas as condições de buscar, inclusive, a elite da elite dentro da categoria e, quem sabe, por que não, um cinturão mais pra frente. Eu já vejo um pouquinho diferente do nosso amigo Leonardo. Não convenci? Não convenceu. Você pega as últimas lutas aqui, você tem duas últimas derrotas do Anthony Pettis pro Rafael dos Anjos, que é o atual campeão absoluto da categoria, o Elde Álvares, que é o próximo desafiante ao título do Rafael dos Anjos. Porém, o nosso querido Anthony Pettis, Pettis Showtime, ele venceu Gilbert Melendez, venceu Benson Henderson e Donald Cerrone. Então ele tem um histórico muito bom e deve certamente usar essas duas últimas derrotas como uma forma de motivação para essa luta contra o Edson Barbosa. Por outro lado, o Edson Barbosa tem tido altos e baixos dentro da categoria, tanto que se você ver as últimas 4 lutas, tem 2 vitórias e 2 derrotas, tendo uma vitória sobre Bob Green e Paul Felder, 2 derrotas contra Michael Johnson e Tony Ferguson. Dessa forma, o meu palpite é em nocaute para Anthony Showtime Pettis. Eu? Agora sim, de supetão? O Gui tá preocupado com a pizza que a gente vai pedir aqui. Eu tava definindo o sabor da pizza. Agora tu me pega de supetão assim, Derlelex. Tu foi de quem, perna? Anthony Showtime Pettis. Eu vou de Showtime também, então. Carlitos, nosso correspondente da República de Curitiba. Então, nessa luta, cara, luta complexa, hein, cara. Não é uma luta fácil de você escolher o cidadão que irá vencer a luta. Mas eu acho que eu vou de Anthony Pettis também. Eu acho que é redenção do cara aí, ele vai voltar. Vocês estão todos errados! Vocês estão todos errados! Falou o cara que gosta do aposentado. Nessa luta aí também eu vejo muito equilíbrio, só que eu acredito assim, 55-45 pro Anthony Pettis, né? Acho que ele leva um pouco de vantagem justamente pelo queixo fraco do Edson Barbosa. O cara que foi nocauteado com jab não dá pra considerar que tem um queixo muito bom, né? Ele foi nocauteado com jab do Donald Cerrone. Então, o jogo ruim contra o Anthony Pettis é aquele jogo de segurar na grade, de amarrar bem a luta, que o Anthony Pettis não consegue lidar muito bem, né? Um jogo bom, no caso, né? Um jogo bom contra o Anthony Pettis, né? Exato. O que o Pettis não lida muito bem com lutadores com essas características e o Edson Barbosa ele foge um pouco, né? Eu acho o Edson Barbosa um lutador muito talentoso. Eu acho ele mais forte e mais rápido que o Anthony Pettis, né? Ele chuta melhor. Só que o defeito no jogo dele é o boxe, né? Eu acho o boxe do Edson Barbosa não é muito bom, né? Porque eu vejo assim, o Pettis para conseguir a vitória, ele também não tem um jogo de mão muito bom, né? Ele precisa do boxe, ele precisa jogar na curta distância. E os dois não fazem isso muito bem, só que eu acho que o Pettis ele até consegue nocautear nessa luta aí. Eu acho que ele apesar de ele raramente soltar jab, né, ele usa mais o jab como finta para dar pro direto, ele não aplica muita combinação, ele não consegue golpear tanto andando para trás, né, ele faz mais giros para soltar os chutes. Mas eu acho que mesmo assim o boxe dele é melhor, né? Por esse motivo eu vou apostar nele. Show de bola então, Magnatas. Eu tenho uma pergunta aqui no preliminar, vai ter o Sérgio Pettis. Ele é irmão do Anthony? Dele. Não. É irmão do Anthony Pettis. Ah, então eles vão lutar no mesmo UFC.
Era legal. E por incrível que pareça, eu não me recordo qual foi o UFC, mas teve um UFC que o Sérgio Pettis enfrentava qualquer cidadão aí antes do Anthony Pettis lutar, e de alguma forma o pessoal depois disse que isso influenciou o resultado da luta dele. Alguma coisa do tipo o Sérgio Pettis ter perdido e no mesmo card o Anthony Pettis ter perdido depois. É claro, desculpas à parte, né, mas teve gente que fez essa correlação aí, né. Imagina que você vê, por exemplo, o Minotauro tomando uma surra e vai lá o Minotauro e luta depois. De certa forma deve dar uma balada psicológica, né, que a gente sabe que conta bastante no jogo. Pode falar. Outra coisa boa no jogo do Pettis é que ele já mostrou assim um jogo de chão, né? Ele já conseguiu finalizações e tal, que o Edson Barbosa não mostrou tanto, né? Isso com certeza. Mas assim, do jeito que ficamos, então só eu fui de Barbosa, todos vocês estão errados e foram de Pettis. Eu vou fazer aqui algo que normalmente, né, como mediador aqui do nosso debate, eu não costumo fazer. Eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês virem pro time que tá correto, do lado da verdade. Vocês querem? Não, muito obrigado. Então tá. Manterei minha opinião, apesar de grandes chances do Edson Barbosa, assim, tá bem parelho essa luta. Então tá, sinto informar a vocês perdedores, né, que vai dar Barbosa, e vamos pra próxima luta aí, Derlei. Hadouken! Seguindo então para a segunda luta mais importante da noite, temos Demetrius Mighty Mouse Johnson dos Estados Unidos, com seu cartel de 22 vitórias, 2 derrotas e 1 no contest, contra Henry the Messenger, Mensageiro Cerrudo, também norte-americano. Piada boa! Olha, meu Deus do céu, hein? E tem 10 vitórias, nenhuma derrota, nenhum no contest. O rapaz é o demônio que temos aí de dados dos nossos lutadores, meu amigo Guido. Demetrius é um nome, né, tia? 29 anos, 1,60, 57 quilos, o wrestling. E o nosso Henry Cerrujo, como é que é? Cerrudo. Barbaridade. 1,63, 29 anos, 1,61 quilos. Ele é wrestling também. E, cara, ele é ouro, cara. Em Pequim, 2008, e no Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro foi ouro também. O cara parece um animal aí no wrestling. Ele é o campeão olímpico mais jovem da história dos Estados Unidos. Ele ganhou o ouro olímpico com 21 anos na Olimpíada de 2008 em Pequim. Isso mesmo. Antes da gente começar então a falar, antes de vocês abrirem o voto de vocês e tudo mais, eu gostaria só de fazer algumas importantes lembranças, na verdade. O Demetrius Johnson, o Mighty Mouse, é atualmente o primeiro pound for pound, ou seja, considerando todas as categorias do UFC, ele é considerado o melhor lutador atualmente, muito embora seja da categoria mais leve dentro do evento. Ele vem de uma sequência impressionante de vitórias, já varreu a categoria praticamente. E o Henry Cerrudo veio como quase que uma esperança dentro da categoria, né? Ele vem com um cartel invicto, né? Como foi pontuado aqui. Ele tem um wrestling afiadíssimo, nível olímpico, né? Ouro olímpico. Mas veio justamente com essa de tentar destronar o que é atualmente o maior monstro dentro do UFC, né? Inclusive o Johnson chegou a falar pro treinador dele, assim, que ele estava pronto para subir de categoria, né? Que já estava ganhando de todo mundo naquela categoria e tal. Estava pronto para subir para conseguir novos desafios, né? E o treinador disse para ele, assim, que tem coisas maiores que ele pode conquistar na categoria de baixo, né? Por exemplo, ele pode superar a marca do Anderson Silva, né? Que eu acho que isso é uma grande coisa. Faltam só 3 lutas para ele igualar a marca do Spider. Então, na entrevista dele, ele disse que um dos objetivos dele agora é superar o Anderson Silva. Então, provavelmente, ele vai continuar nessa categoria, né? Ele, desde que conquistou o cinturão inaugural do peso do peso mosca do UFC, então ele foi o primeiro campeão, né? Enfrentando o Joseph Benavides, que a gente
comentou lá atrás, né? Era do time Alpha Male, foi uma das grandes perdas aí do time Alpha Male, o Joseph Benavides, né? Ele conquistou então o cinturão, o Demetrius Johnson conquistou o cinturão derrotando o Joseph Benavides. Depois pegou uma categoria, na verdade, que naquele ponto não tinha lá muitos lutadores top contenders, né? Então veio o John Dodson, que a gente mencionou, lutou, né, recentemente na categoria de cima, no último evento aí de final de semana e ganhou rapidinho. Depois enfrentou aí vários nomes importantes. John Moraga, da categoria, ganhou também com uma finalização chave de braço. Depois pegou o Benavides de novo, evidenciando essa questão de que a categoria não tinha lá muitos nomes interessantes, né? E aí empilhou mais um monte de adversários até pegar, na sua última luta, novamente o John Dodson e vencer de novo numa decisão unânime. É uma luta onde ele teve ampla vantagem, né? Para agora, finalmente, como eu disse, aparecer um lutador que vem quase como uma esperança, né? Que traga perigo ali para ele. Exato, né? que movimente a categoria. Você pega o first pound for pound aí do UFC, empilhando os lutadores, já fez a revista 2 vezes, né? Na categoria. Então, ou ele sobe de categoria, ou ele vai fazer esse recorde aí meio que, né, braçadas fáceis aí, né? Muito à frente dos outros adversários. Ele já coleciona, desde que ele assumiu o cinturão, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tibunchua, vamos contar lá, Tibunchua, vamos contar, Tibum, vamos começar. É a estrela do mar. Vitórias, né? Não demora muito para ele fazer história dentro do UFC, até porque o Anderson Silva vem na decadência, né? E então o Cejudo vem como uma grande esperança, né? Para tentar destronar aí o maior nome dentro do UFC hoje, né? Para crítica especializada de modo geral, né? Eu particularmente não compartilho, né, dessa opinião. Eu acho que existe um lutador que está acima dele. A gente vai chegar nisso logo mais. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa com relação aos dois lutadores, senão eu já vou abrir meu voto aqui. O que acontece? O Johnson sempre normalmente leva vantagem ele pode escolher a parte da luta que ele quer. Por exemplo, se ele quer levar pro chão, ele bota pro chão. Se ele quer ficar de pé, ele luta de pé. E o Cerrudo, ele acredita que não vai ser assim com ele, porque ele se considera um wrestler melhor, né? Então, trazendo as casas de aposta, temos Demetrius Johnson pagando 1.22, extremamente favorito, contra o Henry Cerrudo pagando 4, espetacular, um cara que tem 10 vitórias, nenhuma derrota, um cara que é campeão olímpico pagando. Então, levando em consideração as últimas lutas deles, levando em consideração o histórico, levando em consideração que o Demetrius Johnson pode sofrer do mesmo mal do José Aldo, entrar muito confiante como entrou contra o Conor McGregor após praticamente 10 anos defendendo o título dele. Por aí. Eu acredito em uma zebra nessa luta, que o meu voto, a minha aposta é que Henry Cerrudo vence Demetrius Johnson. Eu, aproveitando o gancho aqui do nosso amigo Derley, eu falei alguns episódios atrás que eu começaria a levar mais em conta, deixando fanatismos de lado, os jogos casados dentro do UFC, né? O Cejudo tem um jogo absolutamente bem casado contra o Demetrius Johnson. Eu acho que ele vai... Acho que ninguém aqui discorda de que se a luta partir de um pressuposto de grappling, né, ou de wrestling, Cejudo, como campeão olímpico, ou seja, a maior referência dentro do esporte, vai ter vantagem em relação ao Demetrius Johnson. Muito embora o Demetrius Johnson não seja bobo no wrestling, ele já fez boas apresentações nesse sentido. Tem gente que vai dizer o seguinte: a gente tá falando de MMA, não tá falando de wrestling ou de boxe. E eu entendo isso, né? Só que eu vejo no MMA meio que um pedra, papel e tesoura, quando você considera aí wrestling, jiu-jitsu e strikers de uma maneira geral, né? Eu acho que cada estilo casa muito bem contra o outro. E justamente pelo Demetrius Johnson, a não ser que ele queira fazer a idiotice de provar que ele tem a capacidade, né, de ser superior no wrestling, o que eu não acho que vai ser o caso, afinal de contas ele é um lutador que já mostrou ser bem inteligente, seguir bem a estratégia delimitada aí pela sua equipe, e a sua equipe jamais vai dizer que ele deva ir para um jogo de wrestling contra um campeão olímpico.
Muito embora se ele fizesse isso, né, como um grande desafio na categoria, pra mim ele se consolidaria realmente como o maior aí, né, peso por peso. Mas não acredito que a luta vá se desenvolver dessa forma. Eu acho que o Demetrius Johnson vai tentar manter a luta em pé, jogando com agilidade principalmente, e o Cejudo vai jogar no wrestling, não tem como ser diferente. E aí eu acho que o jogo de wrestling casa muito bem com esse striking de agilidade do Demetrius Johnson. Então eu acompanho aí o nosso primeiro votante e vou de Cejudo também, especialmente considerando um azarão de 4-1. Você está falando do campeão olímpico bastante, numa modalidade. Eu acho que é difícil, com certeza. A gente está falando do melhor do UFC hoje, né? Se não fosse pelas vaciladas aí do John Jones, né? Mas eu acredito que o jogo do Cejudo case bem contra o Demetrius Johnson. Vai ser um lutador, justamente como o próprio Cejudo disse, que o Demetrius Johnson não enfrentou ainda, ou seja, pela primeira vez ele não vai poder usar da estratégia, né, de optar se a luta é em pé ou no chão. Ele vai ter que obrigatoriamente forçar a luta em pé, e ele não é acostumado a isso, justamente por ser, como marca mais característica do Demetrius Johnson, o equilíbrio, né, nos diversos setores dentro do MMA. E então acho que é um elemento diferente aí para ele, e até para contrabalancear um pouco, né, ou melhor, desbalancear um pouco essa categoria que já tá bem consolidada. Eu vou de Cejudo também. Deus, depois dessa não tenho muito o que falar, né, cara? Vou ter que ir de zebra também, né? Não sei de onde zebra, né? Após esse casamento de lutas aí do nosso podcaster-chefe aí, âncora, eu vou de Cejudo aí também, com certeza vai ser uma luta que promete. Olá, que tal? O que acontece é o seguinte, eu tô ajudando meu filho a fazer a lição de matemática, e aí deu uma atrasada. Mas é o seguinte, pessoal, vocês estão todos loucos. Esse é igual 3,14, quer dizer... Exatamente. Demetrius Johnson vai passar por cima do garoto aí, The Messenger. Não ouviu nada que o Bull falou. Isso confirma que ele não tava prestando atenção, né? Quando eu falei, não tem jeito. Mas eu tava, mas não adianta, cara, não tem jeito. O cara é muito, muito profissional. É tipo quando o John Jones lutou com o Pança. Ele é fera no wrestler, mas não tem, cara. Não tem pra pegar. Não façam errado aí das minhas palavras, né? O Demetrius Johnson é o melhor lutador do UFC hoje, isso não tem dúvida. Né? Ele é muito fera, cara. Eu só realmente acredito no jogo casado aí. Só que não. Eu vou de Demetrius Johnson. Só que não. Ele pode até enrolar a luta e tal, e fazer o cara de bobo, assim, uns 2-3 rounds, mas eu acredito que ele vai ganhar a luta por decisão unânime. E o Carlos tá fazendo de tudo pra não ser mais o líder, né, dos nossos votos aí, sempre indo contra a galera. Na verdade, querendo ser isolado. Na verdade, o Carlos está tentando há vários programas tentar usar o voto de Minerva dele, mas sempre da gente ímpar. E ele nunca consegue usar o voto de Minerva dele. É incrível, né, Carlos? Exatamente. Eu vou acompanhá-lo, Carlos. Vou acompanhá-lo nessa... É disso que eu tô falando, na sua aposta aí, porque eu acho que vocês aí estão arriscando muito apostando no Cejudo, assim, no Cerrudo. Apesar dele ser um ótimo wrestler, eu assistindo lutas no MMA, eu não vi, assim, grandes apresentações dele, né? Ao contrário do Johnson, que ele domina totalmente as lutas. Né? Então, vou de Demetrius Johnson nessa aí. Mas, Gui, o importante é você criar polêmica. O importante não é você apostar sempre no favorito, porque senão perde a graça, o pessoal não vai ouvir, ou vai ver, vai dizer, pô, mas os caras sempre falam que os favoritos vão ganhar. Por isso tem que tentar variar. Por isso que eu digo ali que essa aposta aí é pro cara fazer dinheiro. Exatamente. A gente tá levando em consideração aqui que o Cerrudo vem invicto aí no UFC, vem com 10 vitórias, não só no UFC, né, mas no MMA. Ele vem invicto e, além disso, vem pilhado, claro, para derrubar o campeão. O Demetrius Johnson é o grande favorito. E, além de tudo, quem quiser botar uma graninha, porra, o cara paga 4-1, né? Então acho que é uma aposta interessante, vale a pena aí para tentar levantar
dólares. Não é, meus amigos? A minha curiosidade é quanto a luta do John Jones está pagando, né? Isso aí vai ser... A gente chega nesse Já vamos falar. Esses foram os nossos votos aí para Demetrius Mighty Mouse Johnson contra Sejudo. Derlei, faça o favor de chamar a próxima luta. John Jones was arrested for violating probation for allegedly drag racing last week in Albuquerque, New Mexico. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. Give me my right to let me talk. Don't tell me what I know. You're going to testify to what I know? Yeah, fuck yeah, I'm going to testify to what you know. I know that you were drag racing, and I will testify to that. That I was not drag racing. Actually, I do know that you were drag racing. Both know that I did not speed. You and I both know that I freaking revved my engine at the red light, and I never took off racing at all. Nor was the car next to me ever took off racing. I just... Hadouken! Chegamos finalmente ao main event of the evening, como diz o nosso amigo Leonardo Pezzini, em que teremos John Bones Jones, o campeão, com 21 vitórias e uma derrota, retornando após seus acidentes de trânsito, seus excessos de velocidades, suas tiradas de pó no sangue. Voltando a lutar contra o Vince Tampre. Eu me recuso. E essa realmente é a pronúncia do desafiante, o Vince Sampro, que a gente falou aqui, ou Sampreux, ou Sampru, você brasileiro, ou Sampru, como o nosso amigo Leonardo lembrou agora. Pronuncie como você quiser. O fato é que o rapaz norte-americano tem 19 vitórias e 7 derrotas. Apareceu como tapa-furo para Daniel Cormier. No chicken. É, isso aí, galera. E o Cormier, além de tudo, ainda vai comentar esse evento, que é mais espetacular ainda. E quando perguntado, Cormier, como vencer o John Jones, Cormier falou: não sei. Eu não sei porque eu não venci o John Jones. Então, aí está essa luta espetacular entre John Jones e o Vince Sampre. Meu amigo Guido, continue com os status dos nossos amigos. Vou lá com o tapa-furo então. Eu vencei 1,90m, 93 quilos, 33 anos. Norte-americano. E o John Jones, né? Que, pelo amor de Deus, né? Eu quero ver qual que vai ser a votação nisso aqui, né? É uma máquina! É uma máquina, né? 1,93m, 93 quilos, 2,15 de envergadura. Puta que pariu. Não, tá errado isso aí. Quanto que tem de envergadura? 2,15. Não, tá errado. Eu vou processar, a Wikipedia não pode. Como é que uma pessoa tem 2,15 m de envergadura? Imagina como é que não é o tênis. Então, justamente. Esse com certeza é um dos maiores pênis do UFC, né? Se não o maior, né? Que coisa bem gostosa. Nossa, né? Que barbaridade, né? Que barbaridade. Pode cortar isso aí. É, pode cortar, com certeza, com certeza. Nunca será, assim, nunca será. 28, 28 aninhos aí, é um menino. O Jones aí, o John Jones. É um menino. O Jones. Imagina se ele se dedicasse a ficar mais tempo solto, né? E menos preso. Ser profissional, né? Não, agora eu vou me dedicar ao UFC, né? Ao MMA. Eu gostaria de fazer uma lembrança que o John Jones é 2 dias mais novo que minha namorada. Olha que coisa, hein? Olha só, que maravilha. Palmas para os 2 dias. Palmas para os 2 dias. Mas ele é bem maior que ela.
Então é isso, senhores. Apresentados os dois lutadores, vamos para as casas de aposta, Derlei. Chegamos à casa das apostas através do Sporting Bet, aqui que é o nosso guia oficial do podcast Bate na Mãe, ou Bate na Mãe, como diz o nosso amigo Carlos. Pai, eterno e inefável. Temos John Jones pagando 1.153. Ou seja, se você for apostar, meu amigo, não aposta no John Jones porque não vale bosta nenhuma. O John Jones vale negativamente. Você aposta e perde dinheiro, independente do resultado. Enquanto o Vincent Pre paga 5-1. É um espetáculo que paga esse rapaz, só que também as chances deles são espetacularmente menores de vencer a luta do que se tivéssemos uma luta oficial entre John Jones e Daniel Cormier. Eu vou te falar que eu tô com um espírito... Por favor. Ó, criei polêmica, hein? Não, por favor, alguém fale qualquer coisa antes, que na hora que o PGN começar a falar, vai se comportar. Por favor, o Leonardo tem que ser o último a falar. Vamos começar ao contrário. Serei o último. Vamos começar então pelo Gui. Vamos fazer assim, primeiro o Gui fala, depois Carlão, Guido, eu e por último o Leonardo, porque o rapaz vai se estender até meia-noite desse jeito. Muito bem, muito bem. Então, o que dizer do retorno de John Jones, né? O cara é o fenômeno, pra mim, entre os 3 maiores lutadores de todos os tempos. O maior! Ainda não está lá. Pode ser que chegará, mas ainda não está lá. Mas apesar de que analisar o cartel do John Jones é uma coisa incrível, assim, ele só pegou pedreira. Shogun, Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans nos tempos áureos, Vitor Belfort, Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier. Então o cara não pegou nenhuma luta assim, Shogun, nenhuma moleza, né? Querem mais? Tá louco, cara. O cara é o fenômeno mesmo e tá todo mundo aguardando a volta dele. E apesar dos deslizes aí com a prisão e com... quem nunca atropelou uma grávida, né? Acontece. Ele teve duas lutas bem complicadas, né? Uma contra o Vitor, certo, Gui? O Vitor teve encaixado um armlock e soltou. Né? Quase foi o braço. E uma luta contra o Gustafsson, que muita gente discute até hoje se ele realmente venceu aquela luta ou se ele foi dominado, embora a gente sabe que o UFC não conta em contundência. Muita gente considera o Gustafsson vencedor daquela luta, né? Então, fora essas duas lutas, o restante ele foi totalmente dominante, certo? Certo, por isso estamos felizes pelo regresso de John Jones, até por uma possível revanche com o Gustafsson, né, futuramente, né? Porque eu acho que essa luta com o Sampro aí não vai ter nem graça. Pediram a palavra, encheram o saco, agora não querem falar nada. Eu acho o seguinte, essa luta, ela, na verdade, assim, foi mal casada no momento que o Gordinho... Aí, agora melhorou, cara. Melhorou. Então é o seguinte, essa luta aí, pra mim, ela foi mal casada, o Sampro e o whatever, ele não tem chance nenhuma, cara. Ele vai ser massacrado pelo John Jones e vai passar por cima, vai passar o carro no cara, vai ser até vergonhoso. Mas é bacana você ver o cara voltar, tomara que ele tome jeito de gente, apesar que parece que não vai tomar mesmo. Mas eu acho que vai ser bacana a ver a volta dele e principalmente com vitória certa nesse retorno. A voz do Carlos ficou aí meio cortada. Pra quem não tá entendendo, o Carlos tá com problemas com a sua internet, mas dado o comprometimento com esse podcast, ele enfrentou todas as barreiras tecnológicas e está aqui presente. Então eu vou fazer questão de... Barreiras tecnológicas, né? O lixo de internet que nos é Entenda-se essa porcaria de internet que ainda querem limitar, né, velho? Isso é boicote à República de Curitiba. Mas fiquem tranquilos que assim que eu editar aqui o áudio, eu vou fazer questão de legendar o que ele falou aqui, vou reproduzir o que ele falou com uma voz muito masculina pra todo mundo poder entender. Eu acho o seguinte, essa luta, ela na verdade assim, foi mal casada.
No momento que essa luta aí pra mim foi mal casada, o Saint Pro, whatever, ele não tem chance nenhuma. Ele vai ser massacrado pelo John Jones e vai passar por cima, vai passar o carro no cara, vai ser até vergonhoso. Mas é bacana ver o cara voltar, tomar aquele tome jeito. Apesar de que parece que não vai tomar, mas eu acho que vai ser bacana ver a volta dele, principalmente com vitória certa no retorno ao UFC. Mais alguém quer falar? Antes que eu assuma a palavra, a chance é agora, gurizada. Tem o Guido e tem eu ainda, né? Fiquem à vontade. Façam o melhor. Eu não vou falar. Guido, eu não vou falar nada. Você, Guido. Eu não vou falar nada, né, cara? Eu vou de John Jones, né? Indiscutivelmente. É um monstro do UFC, do MMA, globalmente falando. E o cara é muito foda. Eu acho que vai passar por cima aí do Vince. Cara, essa luta aí eu acho que tá cantada. É uma volta, vai ser mais uma volta fenomenal de John Jones aí, após todos os problemas que a gente viu dele aí extra octógono, né? Espero nunca mais ver o John Jones vestido laranja, né? Que é importante que ele não vá preso para ele continuar firme e forte no UFC. E vou pronunciar mais uma vez aí o meu francês perfeito, né? Ou Vincent Pro não terá chances contra John Jones. Eu aposto no nocaute, não sei se no primeiro round, acredito no nocaute no segundo round, em que John Jones vai manter a sua categoria e a sua condição de campeão do UFC e está entre os três, como o nosso amigo Leonardo já comentou antes, está entre os 3 maiores lutadores da história do UFC. Então essa luta aí tá mais do que cantada, mas ainda sendo o caso de John Jones sendo amplo favorito nas casas de oferta, de aposta, perdão. E embora eu acho que a luta contra o Daniel Cormier seria uma luta muito interessante, essa luta contra o Sampo simplesmente vai ser um massacre de John Bones John. Não, pra mim assim, ó, vou tentar traçar uma crítica aqui da luta o mais sóbrio possível, muito embora nós já estejamos na segunda caixinha de cerveja. Eu sou um fã declarado do John Jones, pra mim o maior lutador do UFC hoje, o maior lutador de MMA do planeta Terra, até porque a gente não conhece nenhum lutador de Marte. John Jones... Atualmente concordo contigo. Atualmente a gente consegue encaixar aí pro John Jones, Ryan Bader, Maurício Shogun, Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Sonnen, Gustafsson, Glover Teixeira e Daniel Cormier, atual campeão. Todos... É uma máquina. É uma máquina, cara. Ele já varreu a categoria, muita gente julga que ele deveria ir pro peso pesado. Eu particularmente acho que no peso pesado ele vai encontrar algumas dificuldades justamente pela questão física que favorece ele no meio pesado. Explico. O que pra mim dá esse grande favoritismo, além de ser um cara muito técnico, muito bom e tudo mais, é o fato de ele ter 2,15 metros de envergadura, uma envergadura ridícula de grande para a categoria meio pesado. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se essa informação está atualizada, mas a última vez que eu vi, a envergadura do John Jones só era menor do que a do Stefan Struve, que é um cara de 2,16 metros ou 2,19 metros de altura, alguma coisa desse tipo. E é um cara do peso pesado, obviamente. Então o John Jones tem uma envergadura maior do que os caras do peso pesado. Isso gera pra ele uma questão de distância absurda. Se você assistir a luta dele, por exemplo, contra o Rashad Evans, enquanto o Rashad Evans dava soco, o John Jones dava cotovelada, na mesma distância, basicamente. O que isso significa pra meio pesado? Significa que ele tem uma envergadura muito maior, uma distância, um controle de distância muito maior, também uma alavanca para finalizações muito maiores. Vide a luta contra o nosso queridíssimo Lyoto Machida, que foi finalizado contra a grade, né? Até de certa forma vexatória. Não preciso nem falar da luta em que o John Jones ganhou o cinturão contra o Maurício Shogun, né? Foi ridículo, um spunk, né? Mas no peso pesado, eu particularmente acredito que o John Jones ia ter dificuldades, porque para ele bater os 93 quilos do peso meio pesado, com a envergadura que ele tem, significa que ele tem que ser pequeno em alguma coisa no corpo dele. E essa coisa pequena e desproporcional no corpo dele são as pernas. Se você observar, o John Jones é um cara que tem as pernas bem finas. Pesos pesados poderiam
facilmente explorar, dando chutes ali na região das pernas e tal. Acho que o John Jones teria dificuldade nesse sentido, sem contar que a envergadura dele não seria assim tão maior no peso pesado em relação aos outros lutadores. Por incrível que pareça, nessa luta que ele vai fazer contra o Vince Sampro, eu acho que eu sou o que vejo mais perigo aí pro John Jones. O Sampro também não é bobo, cara. Ele tem algumas lutas interessantes no cartel dele, especialmente a última que ele venceu o Rafael Feijão, né? Mas se você for considerar antes disso, de nome mais expressivo, ele tinha derrotado o Shogun, que já tá morto faz bastante tempo, honestamente, e infelizmente, né? E também o próprio Sampro perdeu pro Ryan Bader mais recentemente, pro Glover Teixeira, né? Que nem arranhou o John Jones. Então seria insanidade votar contra o John Jones, mas eu não sei se vai ser tão fácil assim. Eu não aposto no Sampro, em termos de aposta mesmo, porque eu acho que o 5 que ele paga não reflete diferença técnica entre os dois. E física, propriamente dita. Eu acho que se ele pagasse aí um 6-7, não seria nenhum absurdo. E aí eu consideraria uma aposta interessante. Agora 5, honestamente, por mais incrível que pareça, eu acho que não é o suficiente para refletir a diferença que existe entre os dois lutadores. Tem mais uma questão. O pessoal até saiu aqui do podcast, desistiu, foi dormir, porque sabem que eu vou falar bastante sobre. Mas o John Jones recentemente declarou um amor pelo levantamento de pesos. E se você olhar as últimas fotos dele, eu honestamente não sei como ele vai bater o peso meio pesado, porque ele tá muito forte. Para quem tá acostumado a ver, ele mesmo traça um paralelo em relação a ele mesmo, né, das últimas lutas. Ele diz que ele era um jovem miudinho, e agora é que ele efetivamente tá forte. Então o cara é um freak, eu não sei como é que ele vai conseguir cortar para bater esse peso aí da meio pesado. Acho que ele logo deve subir para peso pesado. Não vejo muita possibilidade do Sampro ganhar essa luta, muito embora exista algum perigo, né? A gente tá falando de meio pesado, a mão sempre pode entrar. Mas eu vou com absoluta certeza no que é pra mim o maior expoente dentro do MMA hoje, John Bones Jones. Espero que pare de fazer cagada, né? E se concentre em ser o grande lutador que... Eu olho pra ele, eu sempre lembro do Mike Tyson, né? Que é um lutador que fez merda a vida inteira e podia ter sido muito mais do que foi. Então a gente espera que o John Jones acerte aí a vida dele e possa mostrar o lutador que ele verdadeiramente é. Certo? A questão do John Jones poderia deixar alguma dúvida só pelo tempo que ele tá parado, né? A última luta dele, se eu não me engano, foi em janeiro de 2015, então faz mais de um ano, quase um ano e meio que ele tá parado, e o Sampro ele vem em atividade, né? Então esse aí seria de repente uma pequena desvantagem pro John Jones. Mas tu não sabe o quanto o cara tem que ficar ligado pro sabonete não cair no chão lá, velho, onde ele ficou. não é bem assim. Mas isso que tu falou é interessante, até pra complementar, Gui, que bom que tu comentou isso, que eu tava com isso em mente. Eu acho que essa luta é uma luta boa pro John Jones no sentido de tirar esse ring rust, né, que eles falam, seria a ferrugem, né, do octógono. Sim. Eu acho que essa luta vem bem pra isso mesmo. Se ele pegasse até porque o Cormier, exatamente, seria uma luta seria diferente, né? Exatamente. Até o John Jones ele deu uma entrevista falando que ele admitindo que ele ia mudar a estratégia, né, após a troca do rival, porque o Cormier ele ia ter uma estratégia mais defensiva, eu acredito, até por medo de ser quedado ou coisas desse tipo, né? Mas ele deu uma entrevista assim, eu achei que ele respeitou bastante o Sampro. Ele até falou assim que ele não considera um aquecimento, que tem muita gente achando assim, que vai ser um aquecimento, né? Vai ser um treininho para ele seguir na carreira assim, né? E ele disse não é bem assim, né? Que ele disse que não considera, apesar de que eu considero. Não, eu acho que vai ser por aí também, né? Eu não quero subestimar o nosso amigo aí Sampro, mas não tem como, né, cara? O John Jones está muito acima. Tem uma dúvida em relação a esse evento, não sei se alguém chegou a ver, eu confesso que não, porque o atual campeão do UFC é o Daniel Cormier, certo? Isso. E que iria lutar, defender o cinturão. Como ele saiu, essa luta tá valendo cinturão interino, alguma coisa assim? Tá valendo cinturão interino. Cinturão interino. Isso mesmo. Que palhaçada eu acho isso aí, cara, porque não tem sentido também. Não tem. Nesse aspecto, o UFC tá se profissionalizando em ser um freak show, né? Tem várias coisas aí que tá desagradando o pessoal que acompanha há mais tempo, né? Se você pensar nesse caso, o John Jones, quando ele perdeu o cinturão na hora que ele causou o acidente,
Ele era o campeão. Eu acho o pior nisso tudo, Carlos, é que como é um cinturão interino, então que dessem pelo menos um top 5 da categoria, né? O Sampru não tá nem entre os 5 melhores. Assim, John Jones deve bater o Sampru sem grandes dificuldades, é a minha opinião pelo menos, e aí ele vem mais tranquilo pra enfrentar o Cormier, né? Essa luta ele vai ter que fazer antes de pensar em subir pra peso pesado. Logo no que o Cormier se lesionou, ele falou que ele aceitaria qualquer luta aí no peso pesado e tal, pra salvar aí os eventos 200 e tudo mais, até o evento de Nova York, se fosse o caso. Não sei se ele teria vida tão fácil no peso pesado, minha análise ia ser bem diferente, mas no meio pesado eu acho que ele reina fácil aí. Então o meu voto, né, fechando, é pro John Jones, sem... A lesão do Cormier é séria ou foi só... Eu não vi maiores detalhes, cara, mas assim, o Cormier, cara, por incrível que pareça, ele é um cara que eu admiro bastante, assim, depois do videozinho que ele fez, pra mim, ganhou todo o meu respeito, né? De novo a mão tá daqui. Ele é um wrestler olímpico, né? Ele treina aí a delegação norte-americana e tudo mais. Ele é um cara bom, velho, e ele vinha invicto, né? Na peso pesado, uma categoria acima, até pegar o John Jones embaixo, né? A culpa não é dele de ter um cara do nível do John Jones, né? Então, eu não acho que... E ele é um cara bem profissional, né? No aspecto de ser um comentarista oficial ali do UFC e tudo mais. Eu não acho que ele ia inventar uma lesão pra fugir do John Jones, né? Até porque ele ter fugido do John Jones talvez seja o maior tiro no pé, no sentido de não conseguir vencer o John Jones mais pra frente. Seria muito melhor ele pegar o John Jones vindo de um ano e pouco parado do que depois de enfrentar o Sampru, que todos acreditam, né? Que ele deve tirar aí a ferrugem. Mas se liga no esquema. Se a lesão é séria e o John Jones passar um carro no Sampru, o UFC 200 vai ser John Jones versus Cormier. Mas se liga. Nanana, no esquema. Se a lesão é séria e o John Jones passar o carro no Sampru, o UFC 200 vai ser John Jones versus Cormier. Ah, sim, mas pô, tomara, né, cara? Porque vamos falar a verdade, o evento 200 tá mais fraco do que muito evento aí, né? Inclusive do que esse que a gente tá falando aí. Revendo o que eu falei agora há pouco, né, sobre que ele deveria pegar um top 5, top 5 da categoria, o problema é que não seria possível mesmo, né? Porque o Glover Teixeira acabou de lutar, é o quarto. O Alexander Gustafsson, e ele precisaria de um camp completo, eu acho, né? Não seria justo também ele dar ele assim. Eu acho que o Glover e o Anthony Johnson tem que medir força entre eles dois antes de pegar o John Johnson. Ele não tá com uma condição médica também. Ele tá suspenso, né? Totalmente clara. O Ryan Bader tá suspenso. A Ryan Bader, honestamente, né? Não teria a menor chance, né? Pelo amor de Deus. Sim, mas eu digo, dentre os líderes da categoria, né? Dentre os 6, primeiro, o único livre era o Sampru. Aproveitando esse gancho aí que você deixou no ar, pra mim, a única pessoa que ameaça na meio pesado... O Cormier, obviamente, tem lá suas chances, mas eu ainda acho que a maior ameaça pro John Jones talvez seja o próprio Anthony Johnson, naquela de acertar um petardo ali, né? Mas assim, fora isso, o John Jones é superior em todos os aspectos, mas pode acontecer. O próprio Anthony Johnson não conseguiu acertar, né, esse soco no Cormier, o Cormier conseguiu anular o jogo dele. Mas isso não invalida a possibilidade do Anthony Johnson achar um soco mágico aí, porque ele tem a potência pra isso, né? Contra o John Jones, eu acho que seria a única pessoa que efetivamente ameaça o reinado aí do John Jones. Eu até acho que não seria nenhum mal essa luta tivesse caído. Tipo, depois que o Cormier saiu, tivesse caído a luta, ou passasse pro 200 direto, né? Mas eu acho que o UFC pensou mais ali na parte econômica, né? Porque o John Jones, ele chama o público, né? Então, pra ele não deixar o card tão... Porque, apesar da luta, o co-main event ser um cinturão, os pesos mosca, galo, não sei, é o mosca, né? Mosca. Ele não tem tanta expressividade, né? Exato, tanto apelo, né? Pro público, né? Apesar de ser uma categoria que eu gosto. Eu gosto também, acho bem interessante.
Mas então tá, pessoal, com isso a gente fecha o evento principal do UFC 197, John Jones contra Sam Prue. Alguém foi contra o John Jones? Alguém vai de Sam Prue? Vai fechar a unanimidade 5-0. Não tem como, né? Ninguém vai arriscar sorte. Vira. Tá que nem Grenal, né? O pessoal só tá bebendo, ninguém tá usando droga. Vai de novo, fala de novo, Carlos. Só tu, mulher do Google. Fala de novo aí, Carlos, que ninguém te entendeu, velho. O pessoal só tá bebendo, ninguém tá usando droga pesada, eu acho. Ele quis dizer o pessoal está apenas bebendo, ninguém está usando drogas. Ninguém está usando drogas pesadas. Pesadas, né? É. Então é isso, pessoal. Com isso nós fechamos o card do UFC 197, o card principal para o UFC 197. E eu deixo agora um espaço então para os agradecimentos, se for o caso, ou se não, para as considerações, né? Alguém gostaria de ter a palavra aí? Só vou começar então, antes que o pessoal tome a palavra. Fazer agradecimento aí ao Rodrigo Restelo, nosso amigo que acompanha o podcast, Patrick Ferrari, Jonas Andreola, Augusto Favreto, Maurício Menegaso, pessoal aí, um abraço forte se vocês chegaram até aqui. Se vocês não chegaram, eu vou marcar vocês no post, vocês vão ter que dar uma olhadinha, pelo menos até o nome aparecer. Enfim, esperamos ter um belo evento aí no final de semana, dia 23. Esse UFC 197 muito esperado. E o UFC 198 em Curitiba, se tudo der certo, estaremos na frente da Arena da Baixada, tomando vinho quente com o nosso amigo Carlos, usando camisetas do Paraná Clube e sendo muito felizes. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Quero agradecer. Eu quero um quebra-costela, a indiada lá do CTG Vaqueiros do Oeste, que ouve o primeiro 2 minutos assim do podcast, depois que desliga, não ouve até o final e fica metendo pau em mim depois. Tchê! Que isso, pessoal, não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração, senão nós nos vemos muito provavelmente para o UFC Fight Night. Alistair Overeem, The Ring, vai enfrentar Andrei Arlovski lá pro dia 8 de maio. Alguém gostaria de votar sim ou não, por algum motivo especial? Ah, por Deus! Pela família, pelo meu irmão, contra a troca de sexo das crianças nas escolas. Eu voto sim!